Shalom, eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e nesse vídeo nós vamos falar sobre tronos, maldições, pragas que existem dentro da igreja cristã. E é um erro grave de um cristão, de um líder cristão, achar que uma igreja não sofre esse tipo de ataque. Achar que os demônios não conseguem ter acesso ao dia a dia da igreja, à cultura interna da igreja. E este é o 14º vídeo do nosso curso de como montar um ministério de intercessão na igreja. E eu não posso deixar de falar para você a importância da equipe de intercessão. Observar esses males acontecendo dentro da igreja. Eu me converti há 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, e me converti em uma igreja tradicional. Durante um tempo na minha igreja, nós acreditávamos que a igreja era um lugar perfeito, que os problemas de igreja não eram nada mais do que problemas de comportamento de pessoas. Mas houve um avivamento naquela igreja durante um período, e naquela época de avivamento, onde as pessoas começaram a orar mais, a manifestar-se mais espiritualmente, muita coisa oculta foi revelada. Então nós víamos como os demônios eles agiam dentro da igreja, dentro dos ministérios. E eles agem de maneira diferenciada e muito sorrateira. Coisas que eu falo, inclusive, nos outros cursos de batalha espiritual que nós temos online, presenciais. Mas eu quero falar aqui sobre essas três situações: tronos, pragas e maldições. O que é um trono? Trono é um assentamento de demônios, e onde demônios eles decidem se estabelecer geograficamente em um local, para que ali eles consigam ficar sempre sendo alimentados por certos tipos de pecado. Eu falo isso em outro curso, não tenho como dar essa aula aqui, mas os demônios também se alimentam. Assim como os humanos se alimentam de comida, de bebida, os demônios eles precisam se alimentar e se manter fortes. Eles se alimentam através das energias e das vibrações geradas pelas maldições e pecados cometidos, e por todo tipo de dor, confusão e sofrimento. Então, quando um demônio ele consegue estabelecer um alimento constante em um local, quando ele consegue fazer que um grupo, ou até mesmo uma pessoa ou um grupo, constantemente gerem esse tipo de alimento, de dor, de sofrimento, de pecado oculto, esse demônio ele decide ficar ali constantemente. Então ele estabelece literalmente um trono, ele senta ali, ele fica ali. Existem tronos nos lugares de idolatria, existem tronos nos lugares de tragédia, de sofrimento, mas também existem tronos de demônio dentro de muitas igrejas. Nós podemos observar quando determinadas igrejas elas mantêm um padrão de dor, um padrão de pecado, um padrão de sofrimento que é constante. Eu podia ficar dando exemplos aqui, mas tem igreja que você vê que as pessoas são sofridas porque as doutrinas internas fazem a pessoa sofrer. Então a pessoa sofre tendo conflitos dentro dela. Ela sofre porque ela não pode se vestir de uma maneira mais adequada. Ela sofre porque há muito jugo, há muito peso, há muita religiosidade em cima dela. Pode acontecer que a pessoa sofra por causa de maltratos que aconteçam dentro da igreja. Independente do que for, se é uma coisa que se repete durante meses e até mesmo anos, algo que talvez desde o início da igreja aquilo acontece, algum tipo de padrão de pecado, de fofoca, de inveja, de rebelião, de divisão, é provável que, se isso se repete há muito tempo, é provável que o demônio estabeleceu um trono ali, e é necessário que esse trono seja removido, e ele é removido através da intercessão e da batalha espiritual. Então é importante que vocês do Ministério de Intercessão façam um mapeamento através de inteligência espiritual, observando as dores, os sofrimentos, os pecados, aquelas coisas que acontecem, porque tem coisas, nós vamos falar aqui de pragas e maldições, mas tem coisas que são de muito tempo e nunca acabam, e tem um demônio que está sempre ali o tempo inteiro, que está instalado, e cada vez ele fica mais forte. O que é um trono? Se você conhece a cultura do carnaval no Rio de Janeiro, o símbolo do carnaval
é um rei gordo. Por quê? Porque aquilo é uma manifestação, é um aviso do mundo espiritual de como funciona um trono. Então, quanto mais gordo o rei Momo fica, significa que maior vai ser o pecado no carnaval, maior vai ser a carnalidade no carnaval. Eles veem isso como uma brincadeira, mas é uma revelação do mundo espiritual. Existem tronos nas igrejas. Existem tronos, inclusive, em denominações. Tem denominações que são marcadas por um trono. Existem igrejas que são marcadas por um trono. E esses tronos precisam ser removidos. Como é que você destrona um demônio de uma localidade? Através de oração, denunciando no mundo espiritual e intercedendo pelas vidas que estão gerando esse tipo de dor, esse tipo de sofrimento, esse tipo de pecado, para que essas pessoas parem de praticar esse pecado. Automaticamente, esse alimento, essa vibração e essa energia que é gerada, elas vão acabando. E esses demônios, eles vão sentindo essa escassez, eles vão ter que procurar um outro lugar para se fortalecer, porque ali não vai ter mais alimento para ele, tá ok? Agora vamos falar um pouquinho de pragas. O que são pragas? Pragas são surtos de situações físicas ou espirituais ou emocionais que acontecem na igreja, mas que não são padrão da igreja. É algo que foi enviado e permanece ali durante uma semana, um mês, às vezes 2 meses. Então, quando falamos de praga na Bíblia, a praga dos piolhos, a praga das rãs, aquilo não era comum acontecer o tempo inteiro no Egito, foram pragas enviadas. Da mesma maneira, uma praga pode ser enviada, e muitas vezes por demônios, ou com a permissão de Deus, mas uma praga pode ser uma praga de doença, que chegou na igreja e você vai perceber, engraçado, está todo mundo ficando doente, está todo mundo recebendo. Pode ser uma virose, claro, pode ser um surto que está pegando no Brasil, está tendo chikungunya, está tendo dengue, está tendo zika, está tendo não sei das quantas, pode ser, mas pode ser uma coisa que é só na igreja, com os membros da igreja. Então é uma praga territorial que a equipe de intercessão precisa perceber. E às vezes a praga ela não é nem definida claramente. Então, uma pessoa quebra o braço, outra fica com dor de barriga, outra tem dor de cabeça, outra tem câncer, outra tem gripe, mas vocês vão perceber que tem uma praga de doença instalada na igreja durante um período e deve ser denunciada em oração. Pode ser uma praga de fofoca, pode ser uma praga financeira. Agora, veja bem, pode ser um trono financeiro, que é algo que já vem de longa data na igreja. Pode ser uma praga, está todo mundo bem, a igreja é uma bênção financeiramente, mas de repente veio uma praga, as pessoas começaram a ficar desempregadas, as pessoas começaram a sujar o nome, as pessoas começaram a gastar dinheiro demais, as pessoas pararam de dizimar, de ofertar, de sacrificar. Então pode ser uma praga, ou pode ser uma coincidência. Então nós da equipe de intercessão temos que ter esse entendimento. Peraí, é uma praga? É um trono? É um momento apenas? É uma situação? É um reflexo de uma situação que está acontecendo no nosso país? É algo que nós devemos orar focado na igreja, ou é uma oração que nós devemos enviar para o país inteiro, para Brasília, para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade? Por exemplo, nesse momento aqui, a minha cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, a prefeitura está em crise, já tem muito tempo que os salários dos funcionários estão atrasados, a maior parte dos empregos da cidade são empregos públicos. Então o que acontece? O dinheiro de fato não está circulando. Então não adianta dizer uma praga da igreja, o diabo entrou na igreja, as pessoas estão sem dinheiro. Não tem a ver com a igreja. Aí seria uma oração tola. Temos que orar pela cidade. A equipe de intercessão tem que entender, é uma praga para onde? Mas de fato é uma praga. Desde o início da calamidade que aconteceu aqui em Teresópolis em 2011, depois disso um prefeito foi expulso, entrou outro, foi expulso por corrupção, entrou outro, foi expulso, e a cidade ela está sob um ataque. Então, aqui no caso, eu oriento para os pastores. Tá? Existe uma praga que está se proliferando, se perpetuando na cidade de Teresópolis. Obviamente, está atingindo as famílias, está atingindo as igrejas, está atingindo os comércios. É alvo de intercessão. Bom, pode ser uma praga de fofoca, pode ser praga de rebelião. Começou a ter muito problema de rebelião na igreja, de divisão, frieza espiritual, esoterismo exagerado, praga de divórcios. Então, existem pragas e existem tronos. Eu podia ficar citando exemplos aqui o dia inteiro. E em terceiro lugar, maldições. O que é uma maldição? A maldição, ela é muito parecida com uma praga, ela é muito parecida com um trono, mas na verdade a maldição é uma corrente que prende a igreja. Essa maldição pode ser vinda da parte de Deus ou da parte do diabo.
Às vezes o próprio Deus amaldiçoou, às vezes a igreja está debaixo de um juízo. E aí vocês da equipe de intercessão precisam entender onde foi que nós erramos. Deve haver um clamor, deve haver um arrependimento. Ou se for um juízo, o que nós precisamos nos reconciliar com Deus. Às vezes a igreja está debaixo de maldição porque ela começou da maneira errada. Às vezes a igreja está debaixo de maldição porque tem pecado escondido no altar, na liderança. E aí há uma maldição. Às vezes a igreja está debaixo de maldição porque o lugar onde é a igreja antes era um prostíbulo, um lugar de prostituição, então o lugar está amaldiçoado. A geografia, às vezes, eu pastoreei durante 7 anos em uma comunidade muito sofrida, um lugar que sofreu muita maldição, chamado Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Eu fui pastor de uma igreja em Vigário Geral durante 7 anos. Eu sei que é uma maldição territorial interferindo dentro da igreja. Então a equipe de intercessão ela vai ter que ter um setor de inteligência espiritual para poder entender claramente, espera aí, o que está acontecendo? Por que está acontecendo? De onde veio? Como está se manifestando? O que nós podemos fazer em relação a isso? Pode ser uma maldição de sincretismo dentro da igreja, uma igreja que está amaldiçoada com sincretismo, ela faz muito feriado pagão, festa pagã, ritual pagão dentro da igreja. É uma igreja que não consegue viver sem a cultura pagã. Ah, mas é porque não tem nada a ver. Então é uma mistura de catolicismo com o evangelho bíblico, é uma mistura de judaísmo com o evangelho bíblico. Às vezes a igreja está sofrendo ataque de maldição cultural. A igreja estava caminhando direitinho no evangelho, de repente veio a visão disso, a visão daquilo, e às vezes a visão ajuda, mas às vezes uma determinada visão ela tira o foco do que Deus tinha para aquela igreja, e a igreja entra debaixo de maldição. Então são assuntos muito sérios que tem que ser tratados com muita sabedoria, e o líder de intercessão precisa ter um relacionamento com o pastor, porque senão o diabo pega o líder de intercessão, e o líder de intercessão ele deixa de ver o que tem que ver, ou então vê o que não tem que ver. E o pastor também precisa ser uma pessoa muito sincera, muito aberta para a revelação, porque infelizmente nós temos muitos pastores que são donos de igreja, e eles são donos da verdade, eles são donos da visão, eles são donos da revelação, e a equipe de intercessão está guerreando em vão, porque Deus vai revelando, a equipe de intercessão mostra para o pastor fala, o diabo está usando a equipe de intercessão para tirar a visão, para tirar a ideia, tirar a mentalidade. Então, gente, se vocês querem que a igreja de vocês encontre o centro da vontade de Deus, tenham coragem para ouvir, para falar, para questionar, para poder botar em prova algumas coisas. Isso só vai fazer bem, para colocar tudo diante de Deus, orar. Então imagine você que é pastor, a equipe de intercessão, o líder de intercessão fala, pastor, olha, nós identificamos, a igreja está debaixo de uma maldição, isso é um assunto muito sério. Pastor, nós identificamos que é um trono instalado, nós identificamos que é uma praga agindo dentro da igreja, é um assunto sério. Deve ser apresentado pelo líder de intercessão junto com o conselho profético ao pastor. O pastor vai falar, poxa, é verdade, eu já tinha percebido isso, então vamos orar, vamos guerrear, vamos fazer um ato profético. Agora pode ser que o pastor vai falar, discordo, não tem nada a ver, isso é coisa da cabeça de vocês estão vendo muito filme. E aí a equipe de intercessão vai ter que mostrar para o pastor os argumentos que comprovam a veracidade dessa informação. E se os argumentos são sólidos, o pastor vai entender. E ore para que Deus abra a cabeça do pastor. Agora, pode ser o contrário, o pastor vai mostrar os argumentos para mostrar que essa informação talvez não tenha sido bem interpretadas. Agora, tapar o sol com a peneira é que não pode. O que não pode é a igreja saber que está sofrendo ataque, que tem trono, que tem maldição, e o pastor não toma atitude porque está sozinho, a equipe de intercessão não toma atitude porque não consegue ter relacionamento com o pastor. Aí, meu querido, vocês vão um dia prestar contas ao Senhor da Seara. Um dia o pastor vai ter que prestar contas a Deus, a igreja vai ter que prestar contas a Deus. Uma certa vez eu fui pregar numa cidadezinha no interior da região serrana do Rio de Janeiro. O pastor da igreja brincava comigo e dizia, pastor Ricardo, essa cidade aqui é uma cidade de primeira, que não dá tempo nem de passar a segunda marcha, já saiu da cidade. Uma cidade bonita, aconchegante, e o pastor muito orgulhoso
Ele disse: a minha igreja é a maior igreja da cidade, nós estamos em pleno avivamento, estamos com 250 pessoas, isso aqui na cidade não é comum, as igrejas têm 30 pessoas, 20 pessoas, a nossa igreja está lotada. E de fato, quando eu fui pregar, eu percebi muita gente chegando na igreja, muitos carros parando na porta da igreja. Eu falei: uau, que bênção, o louvor tocando. Só que aí, quando eu estava chegando para entrar na porta da igreja, a porta da igreja estava aberta na minha frente. Mas eu vi na minha frente, eu tive uma visão espiritual, mas que quase que parecia material. Uma coluna na porta da igreja, uma coluna enorme, larga. Eu não conseguia entrar na igreja porque aquela coluna estava na minha frente. Eu sabia que era espiritual, mas ela estava na minha frente. E eu olhei para a coluna, eu subi os olhos e fui olhando lá para cima, a coluna subia, e ela estava lá em cima. E lá em cima eu vi um demônio de 4 braços, todo musculoso, parece um personagem de um videogame chamado Goro, depois que eu fui descobrir. Um demônio de 4 braços, e ele carregava, em cada um dos braços, ele carregava correntes. E ele jogava as correntes ao redor da igreja, e ele segurava a corrente. Ele segurava as correntes, e de vez em quando ele soltava, afrouxava as correntes. Depois ele segurava e ele afrouxava. E Deus me mostrou uma coisa. Deus falava comigo assim: essa igreja só cresceu até onde o demônio permitiu. Se o demônio deixa crescer, aí o demônio soltava a corrente, aí a igreja crescia. O demônio segurava a corrente, aí a igreja parava de crescer. O pastor estava todo orgulhoso de que a igreja estava crescendo, mas até mesmo o crescimento da igreja estava limitado, podia ser muito maior do que o pastor imaginava. O demônio estava enganando, existia ali um trono estabelecido. E aí eu fiquei uma semana naquela igreja fazendo guerra espiritual, treinando pessoas, ministrando pessoas, que é um trabalho que nós fazemos. Isso aqui é um trabalho em vídeo para quem não tem condição de me convidar. Mas eu já viajei esse Brasil todo durante 20 anos, alguns países, treinando igrejas em ministério de intercessão, de batalha espiritual, de adoração, de altar. Então, eu fiquei treinando e nós fizemos bastante guerra espiritual. E no último dia, aquele demônio foi destronado. O interessante é que a visão que eu tive, eu não contei para ninguém como foi a visão. Eu não falei que tinha demônio, eu falei que havia uma guerra. Eu não falei que tinha coluna, corrente, eu não falei para ninguém. Mas no último dia, os intercessores do Ministério de Intercessão, cada um foi chegando na igreja e foram me procurando: pastor, Deus me deu um sonho. A cidade tinha 4 entradas. Um falou para mim assim: pastor, eu sonhei que tinha um demônio de 4 braços, triste, descendo triste a serra, ele estava indo embora. O outro falou assim: eu vi na outra entrada uma corrente toda quebrada e um demônio indo embora. O outro falou assim: eu vi uma coluna toda quebrada. E olha, Deus revelou a libertação daquela igreja. Amém, gente? Então, eu finalizo praticamente esse curso, porque no próximo vídeo vai ser o 15º, vai ser o vídeo conclusivo. Nós vamos isso aqui dar as orientações finais. Mas eu finalizo esse curso dizendo para você: é um trabalho difícil, não é fácil liderar uma equipe de intercessão, não é fácil administrar, não é fácil praticar tudo isso que eu falei. É bonito no vídeo, mas na prática é um exército trabalhando em várias áreas. Não é fácil conseguir ter um relacionamento com os ministérios e com o pastor. Não é fácil para vocês e não é fácil para o pastor. Com certeza que não é. É algo que deve ser gerado com muito amor e com muita confiança no Espírito Santo, muita fidelidade a Deus e à igreja. Vocês são guardiões da noiva. Não é fácil, mas uma coisa eu te garanto: uma igreja que pratica esse ministério, ela deixa de ser uma igreja que está por estar em algum lugar e se torna uma igreja que faz a diferença. E um dia haverá um galardão por isso. Amém? Então espero que você tenha entendido. No próximo vídeo tem mais bênção e nós vamos terminar com chave de ouro. Até a próxima. Tchau, tchau.